Obrigado, Brasil. Segunda-feira, 18 de julho, Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Enterrado o corpo de Kelly Ciclone, conhecida pela polícia como a dama do tráfico de drogas na Bahia. Todos nós vamos morrer um dia. Você quer esperar que seria assim? O principal suspeito do assassinato é o ex-namorado dela, um traficante que está foragido. Servidores municipais em greve ocupam a Câmara dos Vereadores. Esse espaço aqui é do povo, por isso só sairemos daqui depois de negociado. A não ser que esse espaço que é do povo, o povo venha a ser retirado daqui através da polícia ou da justiça. Sequestro ou brincadeira de mau gosto? Duas adolescentes passam 2 dias sem dar notícias e os pais descobrem que elas estavam na casa de um vizinho. Eu não posso dizer que foi sequestro, não, porque elas não passaram nada pra gente, não exigiram nada da gente. Então eu não posso dizer que foi sequestro. Eu acredito até que por conhecer, saíram até, digamos assim, para uma farra, uma praia, coisa, e as coisas tomaram uma dimensão diferente. E ainda o futebol? Vitória esquece goleada para o Goiás e já pensa no duelo de sábado contra a Portuguesa. Já o Bahia desembarca em Salvador com mais uma derrota na bagagem e lamenta as chances perdidas diante do Cruzeiro. A gente fica chateado, triste, porque não está vindo o que a gente quer, que é os 3 pontos. Sabemos da dificuldade que seria o jogo em Minas, mas estávamos confiantes para conseguir a vitória. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia de Lauro de Freitas está investigando a morte de Kelly Salles Silva, conhecida como Kelly Ciclone, de 22 anos. O corpo da jovem foi enterrado hoje à tarde no município de Lauro de Freitas. Amigos, familiares e curiosos acompanharam o velório e o sepultamento de Kelly Ciclone. Ela foi espancada, esfaqueada e assassinada a tiros na madrugada de hoje após sair de uma festa de pagode no Parque de Exposições em Salvador, como mostram estas imagens exclusivas da TV Itapuã. Kelly ficou conhecida depois de ser presa no evento de traficantes regado a álcool e drogas, chamado de Festa do Pó. A jovem também foi alvo de investigações policiais por causa de envolvimentos amorosos com traficantes, o que deu a ela o apelido de Dama do Tráfico. A cobertura completa da morte de Kelly Ciclone você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. Um casal foi baleado próximo à estação da Lapa, em Salvador, durante o fim de semana. Segundo a polícia, 2 homens a bordo de um veículo atiraram contra Pedro Ernesto Nascimento dos Santos, de 21 anos, que morreu no local. A namorada dele, Lucilene Oliveira da Silva, de 27 anos, foi atingida no peito e no braço e ficou gravemente ferida. Um cinegrafista amador registrou o momento em que a vítima chega ao 5º Centro de Saúde, na Avenida Centenário. As imagens mostram a aflição dos familiares da mulher para conseguir atendimento na unidade. Lucilene da Silva foi transferida para o HGE, passou por uma cirurgia e está bem. Ela permanece em observação na enfermaria do hospital. Ainda não há previsão de alta. A polícia acredita que o namorado da vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e isso teria motivado o crime. Um assalto a banco acabou em incêndio na tarde de domingo aqui em Salvador. Bandidos usaram maçaricos para arrombar 3 caixas eletrônicos de uma agência no corredor da Vitória e provocaram um curto-circuito, que deu início às chamas. Os bombeiros foram chamados e só então perceberam que se tratava de um assalto aos caixas eletrônicos. De acordo com policiais militares que chegaram pouco depois, os bandidos usaram maçaricos para abrir os caixas e, quando estavam no 3º equipamento, acabaram provocando um curto-circuito. O fogo se alastrou rapidamente na área do autoatendimento da agência. Ainda assustados, gerentes e funcionários do banco não quiseram gravar entrevista, mas disseram que esta foi a 2ª vez que isso aconteceu. Em janeiro deste ano, assaltantes arrombaram os caixas eletrônicos e levaram todo o dinheiro. Desta vez, eles também conseguiram levar tudo. A quantia não foi informada, mas a polícia acredita que o valor ultrapassa os R$50 mil. Para não ser identificados, os bandidos usaram spray com tinta nas câmeras do circuito interno de segurança. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos. Agora uma história no mínimo inusitada. 2 adolescentes que desapareceram na sexta-feira na saída do colégio voltaram ontem para casa. A polícia levantou a hipótese de sequestro porque elas foram levadas em um carro preto. Mas tudo leva a crer que as duas estavam se divertindo. Veja na reportagem de Paulo Lavinsky. A mãe de Gabriela chegou a pensar no pior.
Pensava que ela estava viva, ao mesmo tempo não estava. Pensava que ela estava lá presa, querendo sair sem poder. Entendeu? Passava milhões e milhões de coisas na minha cabeça. Antônia, mãe de Núbia, não perdeu a esperança de encontrar as meninas bem. As duas retornaram para casa no domingo de manhã, sem dizer nada. A senhora viu? Eu comecei a chorar. Eu só fazia chorar e perguntar a ela por que ela fez isso. Ela, minha mãe, eu não sei. Ah, minha mãe, eu não sei. O movimento na casa da família no bairro da Engomadeira foi intenso durante todo o dia. Enquanto os parentes tentavam entender o que aconteceu, as garotas passaram o dia no quarto sem falar com ninguém. Os pais já sabem que as meninas não foram sequestradas, como anunciado pela imprensa. Elas estariam com um vizinho identificado como Helenildo Braga dos Santos, conhecido como Zé. Eu não posso dizer que foi sequestro, não, porque elas não passaram nada pra gente, não exigiram nada da gente. Então eu não posso dizer que foi sequestro. Eu acredito até que por conhecer, saíram até, digamos assim, para uma farra, uma praia, coisa, e as coisas tomaram uma dimensão diferente. Talvez até por medo de represália por parte da gente, elas ficaram com medo de retornar, e isso retardou o retorno delas. Gabriela Silva Conceição, de 15 anos, e Núbia Freitas Silva, de 16, passaram 2 dias fora de casa sem dar notícias. Os pais chegaram a registrar queixa de sequestro na Polinter. Da sexta-feira até o presente momento, só elas sabem dizer o que foi que houve. Porque elas não abrem a boca para falar nada. Morar e tentar a vida em outros estados sempre foi o sonho de muitos baianos. Mas um estudo feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que cada vez mais eles estão voltando para a Bahia depois de tentar se estabelecer fora daqui. Pois é, Carol, seja por novas oportunidades de trabalho ou por motivos familiares, nos últimos 5 anos o número de baianos que desistiram de morar fora e voltaram para a terra natal aumentou. Gilvan passou 5 anos morando em São Paulo. Tempos difíceis, ele lembra. Sonhava em juntar dinheiro e voltar para a Bahia, mas o que ganhava mal dava para sustentar a família. O dinheiro era muito pouco e tal, não dava para mim, né? Acho que eles aproveitam, né? Porque o pessoal nordestino sai daqui para lá e eles aproveitam, né? Quer pagar o que eles querem. E não é assim que funciona. Então eu vi que, eu digo, pouco por pouco eu vou para minha terra de volta aqui, lá que é meu lugar. Aqui, ao lado dos parentes e dos amigos, tudo é mais fácil e hoje ele trabalha por conta própria. Nos últimos 5 anos, muitos baianos que foram morar em outras cidades do país fizeram o mesmo, voltaram para suas origens. Um estudo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que 15% das pessoas que saíram da Bahia para se estabelecer em outros estados acabaram voltando. A pesquisa avaliou o período entre os anos de 2004 e 2009. Os motivos seriam as novas oportunidades de trabalho em Salvador e outras cidades, e também o desenvolvimento da economia e do comércio local. À medida que esse desenvolvimento, que essas mudanças na economia ocorrem, incluindo o estado como a Bahia, muito rural, e portanto com uma população importante, com baixos níveis de qualificação, é que também aqui acaba de gerar atividades que são includentes, que podem permitir que cidadãos em retornando possam ter uma oportunidade de emprego e trabalho e renda. Então, esse é o aspecto positivo. O lado sentimental também conta. Muita gente voltou para ficar perto da família, dos amigos. Com Marcel foi assim. Procurar emprego aqui é mais fácil do que lá. A cidade é muito grande também, diferente de Salvador. Você pretende voltar algum dia? A passeio, posso ser que sim, mas para morar, eu trabalhar não, eu prefiro ficar aqui em Salvador mesmo. A região Nordeste lidera o ranking do número de pessoas que saem das suas cidades para tentar a vida fora e acabam voltando. Para morar mesmo, passar muito tempo, muitos anos fora do meu estado, não. Estando próximo da família, eu acho que a pessoa vive melhor, fica mais à vontade. E qualquer dificuldade que a pessoa tenha, perto da família, ele será ajudado, né? E quem já teve a experiência de morar no Sudeste, diz que não volta mais. Estou aqui até hoje. E não vou para lugar mais nenhum, né? Um temporal atingiu Salvador hoje à tarde. Você vai ver aí nas imagens do cinegrafista Manuel de Jesus que os motoristas precisaram ser cautelosos por causa da pouca visibilidade. Você vê aí nessas imagens que o trânsito estava bastante lento por conta da chuva. Até os pedestres também tiveram dificuldades, tiveram que tirar o guarda-chuva de casa. Juca. Pois é, Carol, e como você vê aí, a chuva veio acompanhada de ventos fortes, como vimos nessa imagem que mostra a orla da capital baiana. O mar também ficou agitado e o céu
como vemos aí, completamente encoberto. As pancadas de chuva foram provocadas por áreas de nuvens que chegaram do mar. E a previsão para amanhã é de mais pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O tempo deve continuar nublado e as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. E veja, daqui a pouco, moradores e barraqueiros reclamam da insegurança no bairro de Itapuã, aqui em Salvador. E ainda é enterrado o corpo de Kelly Ciclone, conhecida pela polícia como a Dama do Pó. Você vê aí nas imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã, que chove neste momento também aqui em Salvador, uma chuva bastante forte. Esta é a região do Dique do Tororó, com um trânsito bastante movimentado, trânsito intenso, talvez também por conta da chuva. Agora 6 horas e 41 minutos, o Bahia Record volta já.